Oi, gente, eu sou o Arley E eu sou o Alessandro. e esse é o Arley Sandro TV. E aqui vocês vão ficar por dentro sobre cinema, teatro, TV e a cultura pop no geral. E para ajudar o nosso trabalho, já deixa seu like aqui embaixo, compartilha com os amigos e agora vamos pro vídeo. E para o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o nosso novo quadro chamado Filmes Injustiçados, que é aqueles filmes, né, que a gente ama de todo mundo, mas que o público não deu o devido valor, às vezes até a crítica não gostaram, mas que pra gente está no nosso coração. Então é isso, pessoal. Lançado pela produtora A24 e dirigido por Robert Eggers, A Bruxa foi um filme lançado em 2015 que nos apresenta a história de uma família puritana que vive no século XVII na Nova Inglaterra. Eles vivem em uma vila, só que eles são expulsos de lá e eles acabam se vendo isolados e vão procurar abrigo. Até que eles acham uma região perto de uma floresta que eles acham que vai ser um bom lugar para eles poderem construir a sua família, plantar frutos, alimentos ali para eles. O filme nos apresenta a família, que é construído pela Thomasin, que é a protagonista do nosso filme, interpretada pela maravilhosa Anya Taylor-Joy. Seus pais, Catherine e William, e seus três irmãos, Mercy, Jonas e Caleb. E a gente vê também que a mãe dela tá grávida. E o filme começa um mistério realmente acontecer quando o irmão dela nasce e a mãe dela pede para ela tomar conta do irmão dela. E é no momento que ela tá lá brincando com ele, brincando de pique-esconde, assim, de De Picaboo. isso. Aí o irmão dela é sequestrado e logo o filme já não, tipo, ele não esconde, já nos mostra que ele foi sequestrado por uma bruxa e que ela faz um ritual com ele muito bizarro, né? Ela Ela pega ele, soca ele igual alho é, e depois é passa muito o sangue bizarro, né? dele no corpo. Eu tô rindo, gente, Eu mas acho que é é muito bizarro. pra dar. Rejuvenescer, É. né? Sei lá. Ela literalmente Soca soca ele. ele e se banha com ele, tipo, com o que resta dele. E nesse momento tem tipo, é muito cru, né? É muito. Mostra mesmo, sem corte. Sim. E aparece até, tipo, ela nua, ela se banhando. A trilha também é muito sinistra, né? Nessa parte do filme. Porque a trilha, ela vai, tipo, aumentando muito. E ela aumenta, e ela aumenta, e ela E vai aumenta. pra tipo um jumpscare que não existe. Sim. Ele para na hora Ele. que poderia ter um jumpscare se fosse algum filme do James Wan. Isso, exatamente. E daí a gente vê que a família dela fica culpando a Thomasin por o bebê ter sumido. E assim como a família ela também não sabe o que realmente aconteceu. E a gente vê também que todo o alimento que eles tentam plantar acaba dando errado, como se tivesse realmente caído uma maldição sobre a terra ali, sobre eles. E a gente acompanha também no momento que o pai da Thomasin e o irmão dela, o Caleb, eles vão caçar na floresta. E lá tem um diálogo muito interessante que eles vão falar sobre o bebê. E o Caleb, ele questiona se o irmão dele foi para o céu ou se foi para o inferno. E aí o pai dele fala que não sabe dizer, mas que se ele foi predestinado a ir para o inferno, ele vai para o inferno, ou se ele foi predestinado a ir para o céu, ele vai para o céu. E esse diálogo é parte fundamental do filme, né? Porque Sim. essa parte da predestinação vai estar muito presente no filme e vocês vão entender mais pro final. E é um diálogo muito interessante, né? Sim, ele tipo, ele é um bebê, né? Ele não tem maldades ainda, né? Sim. E mesmo assim o pai dele questiona isso, né? O pai dele também veio daquela religião que ele foi banido. Então lá eles falavam sobre isso, sobre predestinado ou não a ir para o inferno ou para o céu. Então por isso eles ficam preocupados com a Thomasin, né? Se ela tá meio que trabalhando com essas coisas de bruxa, ela vai para o inferno na mesma hora. Então eles querem Sim. saber se a Thomasin está envolvido com essa coisa de bruxaria ou não. E ao mesmo tempo a gente vê também que a Thomasin ela se cobra muito, reza, conversa com Deus e ela fala, tipo, pede perdão por ter quebrado o mandamento em pensamento, se divertir enquanto ela trabalha, enquanto ela tá lá cuidando do irmão dela e foi por isso que ele acaba sumindo, né, naquele momento e ela se cobra muito por isso. E também a gente acompanha a mãe dela, que a mãe dela, literalmente, ela entra num luto, né? Ela fica num limbo ali, parece que ela não tá nem presente. Ela nem vive mais, É, ela vegeta o tempo todo, ela só está preocupada com aquela criança e ela só está viva pelo ódio que ela tem da Thomasin. Dá para perceber no filme que ela tem muito ódio da Thomasin por ela. Até antes da Thomasin ter sim.
daquele bebê ter sumido na supervisão da Thomasin, ela já tinha um ranço da garota, entendeu? Exatamente. A gente vê também que o Caleb, o irmão da Thomasin, o do meio, né? Ele começa a meio que olhar para ela com um certo, tipo Um assim, olhar de desejo de mesmo pela desejo, própria irmã, exatamente. entendeu? E É, ele também vê que ele também sente que ele pode ir pro inferno por causa disso. Aquilo que ele questionou pro pai dele sobre ir pro inferno era porque ele sente atração pela própria irmã, entendeu? Então ele exatamente. queria saber ele naquele momento se ele iria pro inferno ou não. E a gente vê isso, mas não é algo descarado assim, né? A gente vê que ele olha para ela assim em alguns momentos e a gente percebe que ele tá olhando assim com desejo para ela. Tem um momento que eles vão pra floresta, que eles vão caçar, aí vai a Thomasin e o Caleb e nesse momento o cavalo acaba surtando, né? Ele Uhum. derruba a Thomasin e o Caleb acaba se perdendo dela. E lá no meio da floresta a gente vê que ele vê uma casa, né? Tipo como se fosse uma Uhum. cabana. E lá dessa cabana sai uma mulher, tipo, muito atraente, Muito muito bonita. linda. E ele Ela usou isso para poder meio que atraí-lo, atrair né? ele, entendeu? Sim, Que aí ela viu que ele. ele gostava de. Já estava no momento da puberdade de gostar de mulher e tal, ela usou Exatamente. isso com É, ele. ele tava na fase da luxúria, né? Tipo, ele tinha muita luxúria nele. E nesse momento ele se vê atraído por ela. Ela dá um beijo nele e ela coloca a mão assim. Quando ela vai beijar ele, ela coloca a mão no pescoço dele. E a gente vê que é uma mão de uma velha, de uma bruxa. Nesse momento a Thomasin, ela acorda, volta pra casa, sem o irmão dela. E aí a mãe dela começa a surtar mais ainda com ela, Tipo, né? pô, você já sumiu com o bebê, agora vai sumir com todos os meus filhos? Sim, aí à noite o Caleb acaba voltando pra casa, só que Ele volta muito diferente ele não de tá mais em si, ele tá delirando, ele tá falando nada com coisa com nada, coisa. Ele foi literalmente um amaldiçoado ali, naquele momento, exatamente. entendeu? Ele foi usado e amaldiçoado. E ele levou todo mal, e aquele lugar já estava amaldiçoado, ficou pior a partir do momento que ele foi para lá. E nesse momento eles pegam e levam ele pro celeiro pra tentar rezar, pra ajudá-lo de alguma forma. E lá a gente vê que a Mercy e o Jonas, eles não conseguem rezar. Isso porque eles começam a fazer amizade com um bode de estimação que tem o nome de Black Phillip, e eles falam que o Black Phillip fica falando coisas pra eles, né? Fica falando que a Thomasin é uma bruxa. Inclusive foi o próprio bode que colocou isso na cabeça deles, né? Das Uhum. crianças, de que a Thomasin era uma bruxa. E lá a gente também vê que o Caleb, ele acaba... Ele acorda, só que ele tá falando nada com nada assim, e ele cospe uma maçã, né? Que é A fruta a fruta, o da. fruto proibido, né? O fruto do pecado. E nesse momento a mãe dela surta, o pai dela começa. Tipo, o pai dela, ele era o único que a todo momento ele ainda tentava Ficação. ficar Ficar. ação e ficar ao lado da Thomasin, né? Tipo, a mãe dela, os irmãos dela ficavam ameaçando ela de bruxa, mas o pai dela, ele tentava não ver por esse lado, né? Ele tentava agir como um pai, né? Como uma pessoa que ama ela. Só que nesse momento até ele começa a questionar ela Uhum. se ela realmente é uma bruxa, tal. E nesse momento a gente vê também um diálogo muito tenso que ela começa a falar, tipo, colocar a culpa nele, falando que ele que colocou eles ali naquela situação, que ele não sabia caçar, Ele que era tipo um pai de família sim, péssimo, porque tudo que ele fez exatamente. causou dessa família cair e literalmente destruída, entendeu? Eles não têm nada mais, eles só têm si próprio e nem isso mais, porque essa família literalmente está se desfazendo, tá todo mundo morrendo, entendeu? Sim. E a gente vê que a soberba dele, né, que levou eles para esse lugar, porque no começo do filme a gente já vê que eles foram expulsos porque teve um desentendimento religioso Uhum. causado pelo William, porque ele não concordava com alguma coisa lá que a vila, né, lá o pessoal pregava, ele não concordava e por isso que eles foram expulsos. E essa soberba dele levou eles para esse ponto. É questão de orgulho mesmo, entendeu? Exatamente. Ele poderia estar vivendo muito melhor, mas ele preferiu ficar isolado com a família dele achando que tudo ia dar certo. E depois de tudo que aconteceu, o William, ele prende as crianças, a Thomasin e o bode dentro do celeiro. E no celeiro, a gente vê que eles são atacados por uma bruxa. Aí a Thomasin desmaia. Em paralelo a isso, a gente acompanha a Catherine dentro de casa. Ela começa a ter algumas alucinações, na qual ela vê o Caleb e o bebê que ela perdeu.
e ela pega o bebê e começa a amamentá-lo. Só que, na verdade, ela tá sendo bicada, né? Por um pássaro. Os seios dela estão sendo bicados por um pássaro. E essa é uma cena É muito muito... agoniante, é horrível. Cara, Eu vi essa cena no cinema e meu mamilo doeu, mas as pessoas ao meu redor acharam isso muito engraçado. Então, se foi proposital ou não, mas é bizarro, não né? funcionou. Essa cena é muito tensa. Tipo, é muito bizarro pensar que uma pessoa acha graça disso. Não, e muita gente acha graça dessa cena. E é uma cena muito bizarra porque ela tá sendo bicada, só que como ela tá numa alucinação, ela tá feliz. E o pássaro tá bicando os seios dela e ela tá rindo, ela tá gargalhando, porque ela acha que ela tá amamentando o bebê dela. Quando amanhece, a gente vê que a Thomasin, ela tá jogada, né, no celeiro, os irmãos dela desapareceram e todos os animais foram mortos, exceto o Black Phillip. E nesse momento tem o único jumpscare, né, que tem no filme, que o Black Phillip ele ataca o William, matando ele. E nesse momento a Catherine ela sai para fora e ela acha que foi a Thomasin que matou o pai dela. E ela parte para cima da garota, tentando matá-la. Só que aí a Thomasin começa a tentar se defender também e ela não vê outra saída a não ser pegar um objeto que ela vê no chão e bater na mãe dela, assim, matando ela, né? E nesse momento a Thomasin e a gente também se vê tipo, tá, e agora? Ela para um pouco, reflete, ela entra para dentro de casa, né? A gente vê que ela adormece, aí anoitece, ela acorda e a gente vê que ela pega, levanta, sem saber muito o que fazer, ela pega, vai pro celeiro e lá ela para em frente ao Black Phillip e eu acho essa melhor cena do filme, a É melhor muito, parte. muito foda essa cena. Sim. E aí o Black Phillip meio que só tá olhando pra ela, que eu acho essa cena muito desconfortável. Sim, é porque ela é um silêncio. A gente vê que ela acorda, tá um silêncio e tá tipo só ela, as casas, a floresta e o Black Phillip ali, né? E tipo, silêncio, nenhum barulho, tipo, nenhum ruído, nem nada. Aí ela senta, tenta falar com ele, aí ela questiona, né? Ah, você sempre falou com os meus irmãos, agora eu quero falar com você, eu quero saber o que eu posso fazer agora. E ele fica em silêncio, ela iria embora, só que nesse Ele momento chama. ele chama por ela, né? E ele fala o que que ela deseja, né? Cara, e nesse momento, eu me colocando aqui na pele da Tomassinha, Anya Taylor-Joy, Incorpora. bem atriz, modelo, manequim, ventríloca, eu no corpo dela e me vem um bode preto. E ele meio que dá um livro, né? Ele dá um livro para ela assinar e tudo mais. Só Primeiro que ele pergunta, né, se ela quer viver deliciosamente a vida. Aham. E tipo assim, ele oferece N coisas que ela não tem. Então, tipo, ela não tem o que comer, as plantações não dão certo, tudo apodrece, eles estão numa seca miserável, ela não tem família, ela não tem como caçar, ela não tem absolutamente nada. Então ele dá uma lista de coisas pra ela, e tipo assim, se eu fosse ela, eu ia aceitando a manteiga. Se ele chega assim, você quer manteiga? Eu Quero. Eu assino quero. na hora, assim, ó. Eu carimbo. É com meu sangue, eu vou furar aqui meu dedo aqui. Exatamente, na mesma hora. Aí depois disso, né, ele se torna um homem, assim, numa cena muito escura. Ele Ele se torna tipo aparece um peregrino, tipo um né? peregrino, um homem, dá pra ver que ele tem um chapéu, assim, estranho, com uma Bizarro. fivela. E aí ele aparece atrás dela, assim, e ele fala aquela frase bem marcante, Tell me, what do you want? Pergunta o que ela quer. E nessa hora ela fica toda molhada. Caralho, Tante. Mas enfim, Ela deve ficar pingando, né? daí ele pede para ela assinar o livro, porque só assim, né, com a assinatura dela, ele vai poder dar para ela tudo que ele prometeu. Aí então ele pega e guia ela mesmo, né, numa cena muito bizarra. Eles se levantam e a gente vê que eles vão caminhando para a floresta. Nessa cena a gente já começa a ouvir uns batuques, uns sons assim bizarros. E lá no meio da floresta a gente vê que tá tendo meio tipo de culto, Uma né? convenção estranha mesmo, De um bruxas, cover né? ali, Numa cena muito bizarra lá, literalmente num culto, né? Aí a Thomasin, ela entra no meio desse rolê que tá acontecendo lá, bem pelada. bem pelada, bem nua, esqueci desse detalhe. Ela começa a flutuar e gargalhar. Tipo, ela gargalha assim, fica muito feliz.
e é aí que o filme acaba. E assim, é nesse momento aí que ela tá feliz que a gente vê que ela tá feliz de verdade, real oficial, Sim, entendeu? Porque ela tava numa família horrível, ela não tinha, ela, na família dela, né, ninguém se importava com ela, a mãe dela odiava ela, os irmãos eram mais, gostavam mais dos irmãos dela do que ela, então ela nunca teve nada. E nesse momento, quando ela sorri, nesse momento ela tem tudo, ela tem tudo que ela sempre quis, entendeu? Ela tem a felicidade sim. nesse momento, E entendeu? a gente vê ao longo do filme que ela sempre se cobrou. Tipo, ela sempre se cobrou em tentar ser uma Uma boa pessoa, filha, uma boa irmã. E ela sempre foi questionada sobre tudo. E nesse momento a gente vê que talvez ela tenha perdido as esperanças de ter um contato com Deus e agora ela passou isso para outra entidade, né? Outra coisa, toda essa fé que ela tinha E com Deus. esse fez a coisa certa, que Sim, realizou pelo menos o desejo dela de ser feliz. exatamente. E aquele negócio que a gente falou no começo do vídeo sobre predestinado, né? É, agora que isso se deu por certo, entendeu? Porque o que ela falou lá com os irmãos dela, que ela levantava e que ela dançava com as bruxas e que ela fazia isso acontecia, que ela era uma bruxa, ela se tornou mesmo no final do filme, entendeu? Ela poderia estar falando de brincadeira, mas aí deu que aconteceu de verdade, entendeu? Sim, e o legal desse filme é que ele é aberto a várias interpretações, Sim. né? A gente pode entender como a gente, eu e o Tandy, Eu opto por essa, de que a ela estava gente predestinada a ser opta por uma essa, bruxa. que, tipo, ela já era predestinada a se tornar Uhum. uma bruxa. Então, tudo só aconteceu para que no final ela se tornasse uma bruxa. Mas a gente também pode entender de outra forma, que não sobrou outra alternativa a não ser ela se tornar uma bruxa, pois a família dela morreu, ela não tinha alimento, e aí ela não tinha outra opção e acabou se tornando Ela uma ia morrer bruxa. ali se ela não Sim, decidisse. por isso que a gente acha que esse é um filme que ele merecia muito mais. Ele merecia E muito, muito sabe por que as mais. pessoas não gostam desse filme? Agora eu vou desabafar aqui no final. Esse filme ele foi lançado como um terror. E o que as pessoas pensam quando se trata de filme de terror? Jumpscare, James Wan, muito jumpscare o tempo todo na cara das pessoas, entendeu? a freira Então, tipo assim, ó. assim, exatamente. Então, dessa cena. Aí, tipo assim, muito jumpscare, muita coisa aí. Esse filme engana no jumpscare, gente. A gente tá falando sobre trilha sonora, a trilha sonora fica. E para. E para, troca de cena, um cara fazendo nada com nada, entendeu? Isso é o bom desse filme, entendeu? Ele te engana o tempo todo. Não tem jumpscare nesse filme, gente. Só tem Sim. um que é a cena do Black Phillip matando o pai dela, entendeu? Então as pessoas ficaram putas, muita gente saiu do cinema, as pessoas riram em cenas que deixariam as pessoas agoniantes, porque isso não tem jumpscare na cara de ninguém, entendeu? E isso aqui né, eu considero isso um roteiro bom, um roteiro bem Sim. feito, bem amarrado, atuações magníficas. Foi o primeiro trabalho da Anya Taylor-Joy aqui, né? E o primeiro longa do Longa do Robert Robert Eggers Eggers, dirigindo. sim. E para mim, eu considero esse filme um filme perfeito, entendeu? Em questão de Sim, terror, em questão exatamente. de psicológico, é um terror psicológico magnífico. Esse filme ele ganha muito pela estética e pelo clima que ele cria, né? Cara, esse filme, ele foi super barato, te atrapalhando aqui um pouco, né? Ele foi um filme super barato, assim, se eu não me engano, ele custou 5 milhões, que isso não é nada. Isso aí é o que o Adam Sandler gasta mais fazendo aqueles filmes horríveis de comédia dele. Gasta muito mais do que isso. E esse filme arrecadou muito, tá? Ao mesmo tempo que ele foi um fracasso, ele não foi, porque ele arrecadou muito dinheiro, entendeu? Em Pelo questão do fato que de eles ter custado gastaram. muito Muito pouco, barato, muito né? pouco. Como eu disse, ele é um filme que ele ganha muito no clima, né? E é bom citar que ele é um filme que você não pode assistir de jeito nenhum mexendo no celular, pois ele é um filme que ele merece e ele precisa que você dê atenção, porque ele é muito apoiado nos diálogos, tipo ali na criação de mundo, né? Então você tem que prestar bastante atenção nessas coisas que a gente citou, né? Que eles falam sobre predestinação, toda essa parte do diálogo é muito importante para você entender o filme. E o Robert Eggers, ele teve todo um cuidado também na fotografia, como por exemplo, o filme ele foi gravado em luz natural. Eles esperavam o tempo estar ruim, né? Um Uhum, tempo seco, um tempo literalmente cru para ele uhum. poder gravar o filme. A parte até de dentro da casa, né? Quando eles estão assim reunidos na mesa, ele usa uns truques de câmera com vela que fica bem Fica legal, muito né? lindo. E, tipo, é um filme feito com muito amor. E, tipo, o inglês que eles usam é diferente, É um entendeu? inglês De arcaico, época, né? arcaico da época. O figurino desse filme aqui é incrível.
A fotografia é espetacular. Foi um filme que dá pra ver que foi feito com muito amor, muito Muito. carinho, entendeu? O primeiro trabalho dele já foi uma coisa, pra mim, excelente. Excelente. Sim, esse filme pra mim também é muito difícil pensar num erro, eu acho que não tem, cara, de verdade, é muito difícil pensar em um defeito desse Ah, você filme. teria que parar e dissecar mais do que a gente está fazendo aqui. É, Dissecar mais as partes técnicas e procurar erros, igual aqueles canais de YouTube de tipo 72 erros no filme A Bruxa. Deve ter algum vídeo sobre isso, exatamente. entendeu? Mas, assim, ele literalmente é um filme pra gente perfeito, muito Uhum. bom. Muito bizarro pensar que foi o primeiro projeto do Robert Eggers e que foi o primeiro longa atuado pela Anya Taylor-Joy, porque, cara, ela tá espetacular, Sim, espetacular. perfeito, perfeito. E é por isso que a gente ama tanto esse filme. Ele é um filme que tá guardado no nosso coração. Espero que vocês, né, separem um tempinho e assistam esse filme do início ao Sim, fim. preste atenção no diálogo, entra no clima, apaga a luz, bota o som bem alto, porque ele é um filme que é muito diálogo, então é muito bom você prestar bastante atenção. E é isso, gente. Eu espero que vocês curtam muito esse filme como a gente curtiu também.